Nessa aula vamos falar sobre equações logarítmicas. Nós já vimos a definição de logaritmos. E basicamente, uma equação logarítmica é uma equação no qual um dos seus membros é um logaritmo e ainda um de seus elementos, a base ou logaritmando, é uma variável que precisa ser resolvida. E numa equação logarítmica, também não podemos esquecer das condições de existência de um logaritmo. Lembrando que, dado um log de um número b numa base a, é condição necessária para que exista esse logaritmo que o logaritmando b deve ser necessariamente um número positivo e que a base a, além de ser positiva, deve ser um número diferente de 1. Então, levando em consideração essas condições de existência e ainda as técnicas de resolução, vejamos alguns exemplos de resolução de equações logarítmicas. Vamos começar com uma equação cuja incógnita x se encontra na base do logaritmo. Então, vamos resolver o log de 81 na base x igual a 4. Bem, pela definição de logaritmo, nós temos que, se o log de 81 na base x é igual a 4, significa dizer que x elevado a 4 é igual a 81. E se x à quarta potência é igual a 81, então x é igual a mais ou menos a raiz quarta de 81, o que nos leva a x igual a mais ou menos 3. Pelas condições de existência desse logaritmo, lembrando que x é a base, então ele deve ser um número necessariamente positivo, maior que 0 e diferente de 1. Diante das possibilidades x igual a 3 ou x igual a menos 3, então isso nos leva à conclusão de que o conjunto de solução dessa equação é tão somente x igual a 3. Como segundo exemplo, considere a equação log de 2x menos 1 na base 3 igual a menos 1. Pelas condições de existência, como 2x menos 1 é o logaritmando, ele deve ser necessariamente positivo. E para que 2x menos 1 seja positivo, então nós temos 2x maior que 1, o que nos leva à condição que x deve ser maior do que meio. E na resolução da equação, pela definição de logaritmos, então nós temos que 2x menos 1 é igual a 3 elevado a menos 1, ou seja, 2x é igual a 1 terço, que é 3 elevado a menos 1, mais 1. Ou seja, 2x é igual a 4 terços, e dividindo em ambos os lados por 2, então nós temos que x é igual a 2 terços. Como 2 terços se encaixa na condição de existência de ser maior do que meio, isso significa dizer que o conjunto de solução dessa equação é dado por esse valor 2 terços. No próximo exemplo, temos a equação log de x mais 1 na base 3, mais o log de x menos 7 na base 3 é igual a 2. Analisando inicialmente a condição de existência da equação logarítmica, temos dois logaritmos cujos logaritmandos são dados na incógnita x. Então, na primeira expressão, nós temos que x mais 1 deve ser maior do que 0, o que significa dizer que o x deve ser maior que menos 1. E no segundo logaritmo, temos o logaritmando x menos 7, que também deve ser positivo, o que nos leva à conclusão que o x deve ser maior do que 7. E para satisfazer os dois logaritmos ao mesmo tempo, ou seja, para satisfazer a própria equação logarítmica, temos que fazer a interseção dessas duas inequações, o que nos leva a x maior do que 7. Então, x maior do que 7 é a condição de existência para a incógnita x da equação logarítmica. E agora, resolvendo a equação propriamente dita, nós temos que, aplicando as propriedades de logaritmos, nós temos que o log de x mais 1 multiplicado por x menos 7 na base 3 é igual a 2. Lembrando que aqui nós aplicamos a propriedade da soma dos logaritmos. E agora, aplicando a definição, nós temos que o produto x mais 1 multiplicado por x menos 7 deve ser igual a 3 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado menos 7x mais x menos 7 deve ser igual a 9. Ou ainda, x ao quadrado menos 6x menos 16 deve ser igual a 0. Para resolver essa equação quadrática, nós temos algumas possibilidades. Ou aplicar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara,
ou uma tentativa de encontrar as raízes por inspeção, por exemplo, aplicando soma e produto. Então, se formos aplicar, por exemplo, soma e produto, nós temos que encontrar dois valores cuja soma seja igual a 6, dado por menos b sobre a, e o produto menos 16, que é o equivalente a c sobre a nessa equação. E dois números cuja soma é igual a 6 e o produto menos 6, não é muito difícil de perceber que temos x igual a menos 2 ou x igual a 8. A soma é 6 e o produto menos 16. Mas observando, pela condição de existência da equação, que o x tem que ser maior do que 7, então nós descartamos a solução x igual a menos 2, e dessa forma, o conjunto solução dessa equação é dado apenas com um elemento igual a 8. X igual a 8 é a única solução dessa equação. No próximo exemplo, temos log de x menos 2 na base 3, menos o log de x menos 4 na base 9, igual a 1. Analisando inicialmente a condição de existência da equação, nós temos que o logaritmando x menos 2 do primeiro logaritmo deve ser positivo, o que nos leva a x maior do que 2. E no caso do segundo logaritmo, o logaritmando x menos 4 também deve ser positivo, o que nos leva a x maior do que 4. Fazendo a interseção das duas inequações, ou seja, fazendo com que o x tenha que ser maior do que 2, ao mesmo tempo que tem que ser maior do que 4, isso nos leva à conclusão que o x deve ser maior do que 4. Essa é a condição de existência da nossa equação logarítmica. E na resolução da equação propriamente dita, nós observamos que os dois logaritmos que se encontram nessa equação possuem bases distintas. Nós temos um logaritmo na base 3 e o outro logaritmo na base 9. Então, antes de resolvermos exatamente a equação, vamos transformar um dos logaritmos para que tenhamos todos eles na mesma base. Vamos transformar o log de x menos 4 na base 9 na base 3, para a base 3. Então, para isso, fazemos o log de x menos 4 na base 3 sobre o log de 9 na base 3. Mas lembrando que o log de 9 na base 3 é igual a 2, então nós temos que o log de x menos 4 na base 9 é dado como sendo o log de x menos 4 na base 3 dividido por 2. E então, reescrevendo esta equação, observando a mudança de base, nós temos log de x menos 2 na base 3, menos o log de x menos 4 na base 3 dividido por 2, é igual a 1. Multiplicando ambos os lados da equação por 2, nós temos 2 vezes o log de x menos 2 na base 3, menos o log de x menos 4, também na base 3, é igual a 2. E aplicando as propriedades de logaritmos, as propriedades operatórias, nós podemos escrever essa equação da seguinte forma. Log de x menos 2 ao quadrado na base 3, menos o log de x menos 4 na base 3 é igual a 2. E mais uma vez, aplicando as propriedades operatórias, nós temos log de x menos 2 ao quadrado sobre x menos 4 na base 3 igual a 2. E agora, aplicando a definição de logaritmo, x menos 2 ao quadrado, já vou escrever como x ao quadrado, menos 4x mais 4, sobre x menos 4, igual a 3 ao quadrado, ou seja, igual a 9. E dessa forma, nós temos que x ao quadrado, menos 4x mais 4, multiplicando ambos os lados por x menos 4, isso é igual a 9x menos 36, o que nos leva a x ao quadrado, menos 13x mais 40, igual a 0. E aí, buscamos dois valores, por exemplo, aplicando soma e produto, cuja soma é igual a 13 e o produto igual a 40. O que não é difícil perceber que temos x igual a 5 ou x igual a 8. A soma 13 e o produto 40. Como ambos os valores, tanto 5 como 8, estão dentro da condição de existência, lembrando que no começo nós estabelecemos que o x deveria ser maior ou igual a 4 para satisfazer a equação, como ambos os valores satisfazem essa condição de existência, significa dizer que ambos pertencem ao conjunto solução da equação. Logo, tanto x igual a 5 como x igual a 8 são soluções da equação e o conjunto, então, solução é dado pelos elementos 5 e 8. No próximo exemplo, vamos resolver a equação log de 3x menos 2 na base 6 igual ao log de x menos 2 na base 6.
Começando pela condição de existência dessa equação, nós temos que 3x menos 2, que é o logaritmando do primeiro logaritmo, deve ser maior do que zero, o que significa dizer que x deve ser maior do que 2/3. Já o logaritmando do segundo logaritmo, x menos 2, também deve ser positivo, o que nos leva a x maior do que 2. Levando em consideração a interseção dessas duas inequações, então nós temos que o x deve ser maior do que 2, que satisfaz a ambos os logaritmos. Essa, então, é a condição de existência dessa equação. Passando, então, para a solução da equação, como o logaritmo, quando existe, é um único número, a igualdade desses logaritmos na mesma base implica que seus logaritmandos devem ser necessariamente iguais. Podemos dizer que 3x menos 2 deve ser igual a x menos 2. E 3x menos 2 igual a x menos 2 implica que 3x deve ser igual a x, somando 2 de cada lado, ou simplesmente 2x igual a zero, subtraindo x de cada lado, ou finalmente x igual a zero. Como x igual a zero está fora da condição de existência da equação, que indica que devemos encontrar valores de x maiores do que 2 para satisfazer a equação, então x igual a zero está fora dessa condição de existência, e logo, o conjunto de solução dessa equação é então vazio. E como último exemplo, temos a equação log ao quadrado de x menos log de x menos 6 igual a zero. Começando pela análise da condição de existência dessa equação logarítmica, nós observamos que os dois logaritmos possuem o mesmo logaritmando x. Então a condição de existência para essa equação é dada simplesmente pelo logaritmando x sendo um número maior que zero. Então, desde que x seja maior do que zero, qualquer valor que nós encontrarmos satisfaz a equação. E para resolver essa equação, a primeira providência necessária será aplicarmos aqui uma mudança de variável, fazendo com que log de x seja, por exemplo, uma variável y. Fazendo a transformação log x por y, nós recaímos na equação y ao quadrado menos y menos 6 igual a zero. E nessa equação do segundo grau, procuramos dois números cuja soma é igual a 1 e o produto igual a menos 6. Ora, dois números cuja soma é igual a 1 e o produto é menos 6, nos remete aos valores y igual a menos 2 ou y igual a 3. A soma é 1 e o produto menos 6. Aplicando cada um desses valores de volta na variável x, então nós temos no caso de y igual a menos 2, substituindo de volta na variável x, temos log de x igual a menos 2. Como esse logaritmo se encontra na base 10, aplicando a definição, nós temos que x é igual a 10 elevado a menos 2, ou simplesmente x é igual a 1 sobre 100. No outro valor de y igual a 3, substituindo de volta na variável x, nós temos log de x igual a 3, e aplicando a definição, x é igual a 10 elevado a 3, ou simplesmente x é igual a 1000. E observando que ambos os valores satisfazem a condição de existência de serem positivos, então significa dizer que o conjunto de solução dessa equação é dado pelos dois valores, 1 sobre 100 e 1000.